Ah, mas a Bíblia é o cacete, é um puta livrinho idiota. A religião é um demônio que, infelizmente, está no meio social. A religião é demoníaca. A Bíblia é uma bosta. Tá quentinho. Recentemente, um radialista do grupo atacou os cristãos e disse que a Bíblia é um livrinho idiota e que a religião deveria acabar. Mas, sinceramente, eu não fiquei surpreso. O que me deixa surpreso mesmo é ver alguns cristãos que não conseguiram ainda entender o tempo que nós estamos vivendo, sendo que alguns deles ainda defendem esse tipo de ideologia. Afinal, a própria Bíblia avisou que isso iria acontecer. Há quase 2000 anos, por exemplo, o apóstolo Pedro falou na sua carta: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Então, quando aparece alguém falando mal da Bíblia ou ridicularizando os cristãos, só confirma a minha tese de que essas pessoas estão rindo e zombando da própria falta de conhecimento. E assim, para ser muito sincero com vocês, tem algo que eu quero compartilhar com vocês que eu acho muito curioso. Já percebeu que geralmente quem fala que a Bíblia é um livrinho idiota ou que não serve para nada, geralmente são aqueles que nunca leram a Bíblia? Eu não estou nem dizendo pelo fato de ser um livro religioso, mas pessoas que são até mesmo sem nenhum tipo de fé ou que não professam a nossa fé, leem a Bíblia e dizem que é um livro que dá para tirar muitos ensinamentos valiosos. Então alguém, quando ataca a Bíblia diretamente como esse cidadão, você pode ter certeza, é alguém que não leu a Bíblia, não entendeu nada e está apenas atacando por causa de uma ideologia. Agora, não me incomoda um radialista como esse fazer ataques contra a Bíblia ou contra os cristãos. Afinal, o mundo sempre odiou o cristianismo. O próprio Cristo falou sobre isso. Em João 15, no versículo 18, ele disse: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Mas deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Você já reparou que esses ataques geralmente são contra a fé cristã? Nós quase nunca vemos esse tipo de ataque contra outras religiões. E isso tem um motivo. Já percebeu que às vezes essas pessoas se exaltam quando vão falar mal da fé cristã? Você sabe por que disso? É porque a fé cristã é pacífica. Nós não respondemos com violência, nós não atacamos ninguém, nós não ameaçamos e nem mandamos matar aqueles que discordam de nós. O máximo que nós fazemos é fazer isso aqui, responder com argumentos, trazer um pensamento diferente a respeito de determinado tema. E o principal, continuar pregando o evangelho. Eles não vão fazer a gente parar porque estão nos atacando. Mas é por isso que atacar o cristianismo é seguro. Eles sabem que nós não vamos revidar na mesma moeda. Geralmente, quem faz isso sabe que nós não vamos atacar, nós não vamos ter uma reação violenta. E quando isso acontece, de duas uma, ou é um novo convertido que ainda não desenvolveu o fruto, né, do Espírito e principalmente o domínio próprio, ou é alguém que se diz cristão, mas que também não entendeu nada do Evangelho. Chamar a Bíblia de livrinho idiota não revela uma fraqueza da Bíblia. Revela, na verdade, o quão superficial é a pessoa que está atacando, o quão ignorante é essa pessoa que não conhece, não leu e não entendeu nada sobre a Bíblia. E tem uma outra ironia nisso tudo. A Bíblia é chamada de idiota, mas continua sendo o livro que mais impactou e transformou vidas no decorrer da história. E outra coisa que eu preciso dizer é que é curioso como que as pessoas que sempre falam sobre tolerância mudam quando encontram com um cristão. E enquanto alguns falam sobre exterminar a religião, acabar com a religião, é impossível não pensar em algo. Ao invés de você pensar em acabar com as religiões, por que você não pensa em acabar com a sua arrogância? Até porque é só uma opinião, não é? Mas fiquem tranquilos, porque no fim das contas, a história sempre mostra quem estava certo. A Bíblia já foi perseguida por impérios, por reis, por governos, ditadores e por regimes ideológicos. Tentaram queimá-la, tentaram proibi-la, ridicularizá-la e até
tentaram eliminar ela da sociedade. E mesmo assim, ela continua sendo o livro mais lido da história. Isaías 40, versículo 8 diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então não é um comentarista irritado com a religião que vai conseguir acabar com a Bíblia. No final das contas, quem passa são aqueles que tentaram destruir a Bíblia, mas a palavra do Senhor, essa permanece para sempre.